que o povo estava acostumado a sofrer ali no deserto. No deserto não, no Egito. E Deus estava ouvindo. E hoje não é diferente. Deus vê as nossas aflições, nossas dores, antes mesmo da gente suplicar para eles. Como para ele, né? Como que é para você saber que Deus está ouvindo, que Deus está atento, que Deus se importa contigo antes mesmo de você orar? Cara, para mim assim, ó, não tem como a gente é reconfortante, é muito confortável saber disso, mas a gente não consegue saber disso se a gente não tiver ligado a Ele. A gente não consegue perceber que Deus escuta nossas orações, mesmo quando a gente não começou a orar. Porque a partir do momento que você tem uma ligação, você fica claro isso é no subconsciente nosso também ali. Você tá tranquilo. Até brincando, assim, a minha mulher, a Thalita, ela sempre brinca que às vezes ela estava no junta-panela ali com os jovens e tal, e eles estavam com fome, querendo. Aí na oração, quem vai orar? Quem vai orar? Eles fechavam, Senhor, tu sabes. E amém. Tipo assim, vou falar, é uma brincadeira, mas é real, porque Deus sabe de tudo que a gente precisa sem que a gente peça para Ele. Ele não dá pra gente, não responde a gente do jeito que a gente quer, mas do jeito que Ele acha melhor para nossa vida. Então, para mim, é confortável ter esse sentimento que Ele sabe de tudo antes que a palavra saia da minha boca. Porque se eu tenho esse sentimento de mim, é porque alguma ligaçãozinha eu tenho com Ele. Porque se eu não tivesse alguma ligação com Deus, esse sentimento eu não ia ter. Ia ser sei lá, ia estar jogado ali no mundo. Não sei se vocês compreenderam meu raciocínio. Você está certo, Gregory, você está certíssimo. Sabe por quê? Em Marcos capítulo 11, versículo 24, diz assim, ó: portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já recebeu. Então você está certíssimo, porque assim, quando você fala isso, e às vezes por mais que a gente entre num costume de falar isso da boca para fora, ou por um mero costume que vem dos nossos pais, dos nossos familiares, mas é porque no fundo você acredita. E Deus, ele vai agir, assim como nós temos na introdução, justamente porque o povo acreditou. Precisa dessa ligação que você falou que você tem com ele, precisa. E essa ligação é chamada de quê? De crer. Você precisa acreditar. Hoje a gente está tendo um conflito gigantesco nas redes sociais e na internet do quê? Tem muita gente se levantando, estudando a Bíblia e ensinando a Bíblia. Ainda que muitas conotações teológicas totalmente erradas, mas estão com boa vontade, eu vejo dessa forma. Mas também está se levantando um povo que está afrontando e indo de encontro com quem acredita de fato. E eu estava um dia num debate e o debate ele se calou por quê? Porque a gente tem o direito da fé. Deus ele não dá esse direito da fé. Então quando você fala, cara, eu acredito nisso porque eu tenho alguma ligação com ele, cara, Marcos acabou de confirmar algo que você acabou de falar. Quando a gente pedir qualquer coisa para Deus em oração, creiam que ele não vai fazer. Creiam que já está feito. Ele já escolheu aquela opinião, né? E trazendo aí um pouquinho, antes de eu passar a palavra para o nosso amigo Joe, e trazendo um pouquinho agora da introdução, voltando lá para o deserto no livro de Êxodo, eu ainda não acho, diferente do que nós conversamos aqui agora, do que eu apresentei para você de Marcos e do que você comentou, eu ainda acho, embora tenha comentado, mas eu vou retroceder, eu não acho que o povo orou com essa vontade de acreditar que Deus assim já havia feito. Porque a gente vai entrar logo mais na próxima cena que eles desacreditaram muito rápido de um Deus que estava ali prestes a libertar ele. E nós, no nosso íntimo, quando a gente ainda tem aquela crença, aquela fé enraizada e fortalecida, por mais que Deus demore para nos dar as respostas, a gente vai ainda ter um pouquinho de paciência para poder acreditar que ele vai cumprir com o compromisso. Ele vai com esse compromisso que ele tem comigo. Só que aí você finalizou com algo muito, muito chave, muito crucial. Deus ele vai dar aquilo que ele acha que é melhor para a gente. E aí tá mais um problema na vida religiosa, tá mais um problema na vida do cristianismo, no evangélico, em todas as religiões. É nós acreditarmos que Deus é um Deus de barganha. Ele é um Deus que vai haver trocas. Então você vê o povo de Israel, você que está acompanhando a gente, o povo de Israel, eles acharam que por obrigação de Deus, por Deus estar resgatando ele do Egito, eles tinham que viver, meu amigo, só os melhores camelos,
né? Os camelos flex, os camelos elétricos da época, né? Tinham que ter cabanas, comidas, e Deus assim o fez. Só que Deus fez da vontade dele o que era bom para o povo. Água na hora certa, comida na hora certa, sombra na hora certa, aquecimento na hora certa. E na quantidade certa. E na quantidade certa. Muito interessante isso. Respondendo a pergunta aí que o Vitor fez, né? Eu me sinto tranquilo, cara. Eu me sinto com paz, né? Porque sei que ele vai me ouvir. Mas o que você falou é bem verdade, Danilo. A lição traz bem isso aí. Que a gente pensa, né, que a vida vai ser facilidade e sucesso quando a gente segue Deus. Mas, na verdade, ela traz bem isso, ó. Os que confiam em Deus enfrentarão provações. Exatamente. E me lembra uma coisa que a gente comentou aqui, acho que é o episódio passado, retrasado, que, cara, isso faz parte do crescimento nosso. Faz parte. Então, é algo que eu vejo como necessário. Até, por exemplo, você vê a trajetória de Moisés. Moisés, ele sai do Egito, ele é um príncipe. Imagina, ele devia ter tudo. Então, ele viveu ali, vamos supor, uns 38 anos, comendo e bebendo do melhor possível, tendo uma vida excelente. Então, Deus precisou passar esse tempo com ele ali no deserto, cuidando de ovelhas, aquele trabalho árduo, e a ovelha faz, tem que buscar, e tem todo um trabalho, é um trabalho muito cansativo, se for ver, com a vida que ele tinha, para quê? Para moldá-lo, para prepará-lo para tudo que ele viria. Então, eu vejo que as provações, elas são ruins, mas elas são importantes. De repente, Joe, essa sua fala aí, desculpa. Não pode falar? De repente, essa sua fala, ela se encaixa para alguém que está assistindo a gente agora, e a pessoa não está entendendo o momento que ela está passando da vida. Eu, por várias vezes, eu questionei a Deus pelas minhas dificuldades que eu passei. Mas só quando vem a sombra, tem até um ditado que eu acho mó legal, né? Que o sol nasceu para todos, mas a sombra é só para quem merece. Eu achei legal. Então, na hora que você está na sombra e água fresca, que você entende lá atrás o plano dele. Por que ele permitiu que você passasse por esse período de deserto? O povo de Deus foi preparado para pisar na terra prometida há 40 anos. E nem a primeira geração, e nem a segunda, e nem a quarta geração ainda que pôde usufruir da terra prometida. Então, isso aí que você falou, cara, é sensacional. É um processo de lapidação. Mas quando veio a pergunta, tipo assim, Deus ouve o clamor antes da oração. Aí você leu Marcos que tudo que você orar e pedir, Deus vai ouvir. Já acredite que já aconteceu. Isso. Aí, e tem aquela musiquinha que eu acho que deve ser um salmo, porque ele canta muito salmo, Daniel Lidick, que é ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces toda. Ainda a palavra Vai derrubar. não me chegou à boca e tu já... Salmos 2, CD, muito boa essa música. Então, tipo assim... Sonda-me o nome dessa música. Sonda-me, é isso aí. Então, cara, a gente sentir e entender que isso acontece é porque você tem alguma ligaçãozinha com ele ali.